Cultura orgânica, a gente procura produzir culturas que são adaptadas à nossa propriedade. Para conseguir isso, você precisa fazer uma observação detalhada do clima, do solo e da topografia de sua região. Isso evitará que você tenha que utilizar recursos externos à sua propriedade para conseguir produzir. Os recursos externos encarecem a sua produção e trazem mais agentes poluidores para dentro do seu cultivo. Com o morango, essa história não é diferente. O morango apresenta elevado potencial produtivo, mas este potencial ficará muito limitado se as condições ambientais forem muito desfavoráveis. As regiões que reúnem melhores condições para a produção são justamente as que possuem clima ameno durante o outono e o inverno, e dias mais curtos, que favorecem a floração e a frutificação. As regiões ou épocas do ano em que os dias são mais longos, como no verão, estimularão a fase vegetativa da planta, gerando grande desenvolvimento dos cipós. Além disso, os morangos produzidos em regiões muito quentes, acima de 30 graus, por exemplo, costumam ser mais ácidos e menos saborosos, prejudicando a sua qualidade final. O frio também pode trazer problemas. O morango é muito sensível às geadas e, com temperaturas abaixo de 9 graus, ele paralisa o seu desenvolvimento. Escolher a variedade mais adequada também não é tarefa das mais fáceis. Vamos saber a opinião de alguns pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas. A gente deve ter em mente que não existem variedades perfeitas, tá? Então você tem que escolher uma variedade que melhor atenda aos problemas de cada região. O consumidor brasileiro ele prefere morango adocicado. O Dover está sendo consumido devido à insistência, eu tenho certeza, devido à insistência do produtor. Mas, desde que você tenha um substituto para ele, né, o consumidor vai preferir. E nós temos uma gama muito grande de variedades já no país de frutos adocicados. Além do Campinas, Princesa Isabel, né, desenvolvido pela IAC, você tem o Osso Grande, você tem Pájaro, tem Sequoia, Reiko, Toyonoka e etc. E tem outros cultivares que estão sendo introduzidos no país com essa característica de frutos duros e adocicados, né? Um exemplo é o Sweet Charlie. Olha, hoje em dia existem várias variedades, né? Se bem que a variedade IAC Campinas, ela foi lançada há mais de 30 anos por um pesquisador aqui do agronômico, ela continua sendo, acho que ainda a mais plantada até hoje. Mas infelizmente ela é muito suscetível às principais doenças. Agora, nós temos várias outras, inclusive umas novas, tem a Dover, introduzida recentemente, que é tida como resistente à antracnose, que é uma das principais doenças. Só que ela é tida como resistente lá nos Estados Unidos. Então, aqui, a gente já viu que em alguns determinados locais, né, em outros estados, até eu conversei com pesquisadores, colegas do Paraná e tal, parece que lá ela também está sendo suscetível à flor preta, né? Então, a questão de variedade, não existe assim, aquelas ideais e que podem ser plantadas, que não vão ter doença e que vão dar lucro certo para o produtor. Então, é questão de usar essa ou aquela porque atende bem a preferência do consumidor, ou porque se adaptam bem a determinados lugares, mas nunca vai, no momento pelo menos, não existe aquela variedade ou aquelas variedades ideais que sejam bem aceitas e que sejam resistentes à doença. Então, o produtor vai ter que saber que ele vai plantar, às vezes ele vai ter uma variedade mais resistente a determinada doença, mas que vai ter outras doenças. Então, ele vai ter que saber conviver com as doenças e saber controlar, manejar adequadamente as doenças. Como vocês viram, muitas características das cultivares podem sofrer modificações em função das condições locais. É por este motivo que você deve ouvir com atenção a opinião dos técnicos com experiência em agricultura orgânica de sua região, além de conversar com os produtores que já estão produzindo organicamente.